Robson Bonin, da Veja, acabou de soltar a seguinte matéria e eu vou linkar com isso que nós estamos discutindo. Moraes manda a Polícia Federal ouvir Bolsonaro sobre atos de 8 de janeiro em até 10 dias. O ministro ele atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República no inquérito sobre, aspas, autores intelectuais ou partícipes por instigação, fecho aspas, de crimes como terrorismo e abolição da democracia. Bom, então agora o Bolsonaro vai ser ouvido, ele vai entrar nesse imbróglio. Aí eu lhe pergunto, crimes, eu gosto muito dessa expressão, né? Crimes contra a democracia, a abolição da democracia. Eu lhes faço uma pergunta, existe democracia sem direito de propriedade? Alguém já ouviu falar de democracia sem direito de propriedade? Na minha opinião, não existe. Na minha opinião, não, é um dos pilares mais importantes que tem. Vocês me mandem uma carta amanhã, porque eu não lembro. Eu estou falando das democracias modernas, não estou falando de Grécia, tá? Não vai me falar com... Só os estados comunistas que se dizem democratas. Por quê? Porque eles apostam que todo Estado é uma ditadura. Não, mas aí o comunista que diz que é democrata, ele é o famoso marido que bate dizendo que ama. Eu bato porque te amo. Mas qual é a lógica deles? É que eles dizem que eles são democracia, por quê? Porque eles têm o voto da maioria. Na realidade, isso é ditadura da maioria. Por isso que é República Democrática da Coreia, República Democrática não sei o quê. E, na realidade, independentemente de serem ou não serem comunistas, eles seguem a doutrina. Então, eles se dizem democratas. Ali não tem democracia também. Por quê? Porque eles não respeitam a propriedade. É aquele marido, o marido violento que bate uma mulher e fala, eu bato porque eu te amo, viu? Eu bato porque eu te amo. Isso aí não vale. Eu tô falando sério, uma conversa assim acadêmica. Alguém já viu um regime democrático nos moldes, né, modernos, sem direito de propriedade? Não. Pelo contrário. Então, se você atenta com o direito de propriedade, você atenta contra a democracia. Aliás, o movimento constituinte nasce em torno disso, do direito de propriedade. É dele que vão nascendo os outros direitos que depois se consolidam os direitos fundamentais. Ponto. É esse ponto que eu quero dizer. Bolsonaro vai ser ouvido dentro disso porque querem colocá-lo como um dos autores intelectuais do que aconteceu. Ou seja, ele ajudou a acender um zeitgeist, um fantasma, uma chama invisível no tempo para que as pessoas fizessem o que fizeram no dia 8 de janeiro. É isso, em resumo, que a PGR quer fazer. É isso. Aí eu lhes pergunto, estamos numa democracia? Por quê? Porque nós estamos vendo agora o Abril Vermelho. O Abril Vermelho, e que em crime se equipara, aliás, supera o 8 de janeiro. Não adianta, o movimento social é um movimento social cometendo crime. Tá? Se fosse o conjunto dos padres que dão um orfanato para todas as crianças da favela de São Paulo e eles fossem pedófilos e estuprassem vulnerável, são um movimento social que comete crime. Crime é crime. Não sei se a pessoa faz parte do movimento social, se de dia é Maria, de noite é João, não sei. Crime é crime. Eu não quero olhar quem é. Vamos imaginar a cara do criminoso com uma tarja, assim, para ninguém saber quem é. Por que é que a PGR não está tão preocupada com o MST? Afinal de contas, a gente tem pessoas que, se for para valer, se for sério isso que ela fala de autor intelectual que acende a chama que cria esse oxigênio que alimenta essa adrenalina criminosa antidemocrática, o opositor dele também pode ser acusado na outra ponta. Aí, isso não vai acontecer, a gente sabe. Me responda com sinceridade, você que é advogado, doutor. Olha, Como é que a gente pode respeitar a instituição judiciário/Ministério Público, que atua a látere do judiciário? Pavinato, você colocou aqui, acho que nos primeiros do programa, a sua descrença com o Poder Judiciário. Por conta disso, você até se afastou um pouco da advocacia. E em momentos, pouco não, totalmente. Em momentos como esse, eu também me pergunto se vale a pena você tentar insistir em ser um operador do direito.
Porque nós temos uma aplicação muito seletiva do devido processo legal, uma aplicação muito seletiva da nossa Constituição, de todas as leis, que, conforme o réu, vai variar entre mais garantista ou mais punitivista. Então, essa notícia particularmente do anúncio do Stedley de que diversas fazendas seriam invadidas no Brasil inteiro durante o mês de abril, me deixou estarrecido porque ele anunciou a prática de um crime. Ele disse assim, ó, eu vou lá, eu vou cometer crimes. E nada se fala. Você vê aí todos esses deputados que se revoltaram com o episódio do 8 de janeiro calados. Você vê uma oposição que, infelizmente, e vamos fazer justiça aqui, também não se move para tornar isso um fato político relevante. Uma oposição que só quer ficar colocando pedido de impeachment lá sem qualquer base legal para tirar foto e colocar nas redes sociais. CPI de tudo. Exatamente. CPI de tudo. Aí vai fazer uma reunião, faz aquela balbúrdia, aí já trabalha só 3 dias por semana, na última semana do mês já não trabalha, aí tem mês que vai só 6 dias para Brasília e quer resolver. Eu imagino que o Flávio Dino não tenha nem dormido naquela noite. Olha, essa oposição ela deu conta de fazer o Dino, que chegou acuado na sessão, tendo que explicar um documento que pode levar ele à prisão, sair dessa sessão sorrindo. Ele saiu da sessão sorrindo. Então, mais uma vez, é muito triste e causa uma descrença nas instituições, causa uma descrença no nosso sistema de justiça, e a insegurança jurídica é também um dos grandes males que fazem com que o nosso Brasil permaneça no atraso. Agora, eu quero ouvir também do Felipe, do Musi e do professor Marcelo. Atos que atentam contra a democracia. Quando um tribunal não decide da mesma forma um mesmo problema porque as pessoas são diferentes, isso é um crime, isso é uma forma de abolir a democracia. Quando o Ministério Público não persegue os maus feitos em nome da sociedade, porque de um lado uma pessoa é que cometeu e do outro uma outra, mas o ato é o mesmo. Isso é a abolição do Estado Democrático de Direito. Todas as vezes que eu desrespeito o direito, que é a maior instituição do Estado, sem o direito sequer haveria Estado, isso é uma afronta ao Estado de Direito. Quando eu vejo PGR e Supremo neste jogo de claro prejuízo ao Estado Democrático de Direito, como é que se pode dizer que a democracia vai voltar a alguma nesga de racionalidade no Brasil, Musa? Agora são 15 horas e 53 minutos. Bom, eu estou total de acordo contigo. Eu lembro uma vez eu conversando, uns 2 anos atrás, ainda um pouco profundo no assunto, e eu mencionei até em casa, num evento informal ali, falando, na minha opinião, o Brasil está longe de ser uma democracia, porque simplesmente eu não vejo a vontade realmente do povo ser representado. O cara vota lá pro legislativo, e você acha que a vontade dele é representada? Isso para mim me parecia, alguns anos atrás, me parecia uma coisa muito, muito longe. E cada vez se concretiza mais. E quando a gente vê esse tipo de coisa, ou essa introdução que o Pavinato acabou de fazer, me parece que a lei ela é decidida por critérios subjetivos. E quando ela é por critérios subjetivos, a gente vê que a verdade ela passa a ser relativizada. E aí você não sabe à mercê de quem você está. De repente, um ato que eu faço agora ele pode ser considerado crime, no outro não. Que tipo de segurança jurídica, econômica, institucional você traz para o país? Como é que você traz investimentos para um país desse? Felipe, que quer o país uma potência? Você que quer ver o país como uma potência? Como é que a gente pode ser uma potência? Pensando de modo objetivo mesmo, como é que pessoas vão colocar milhões ou bilhões num país em que, às vezes, até o passado é incerto? Pois é. Como é que se vai investir no Brasil quando a gente vê isso? A criação de tipos penais inimagináveis ou a aplicação discriminatória das penalidades e discriminatória das benesses. Como é que a gente vai virar uma potência? Ô, Pavinato, eu concordo com você quando você fala que todo o tipo de crime é antidemocrático, né? Toda violação a qualquer tipo de lei é antidemocrática, né? Então, esse termo de crime antidemocrático, para se referir àquela questão colocada no Código Penal, é meio que um pleonasmo, né? Está lá realmente sem nenhuma justificativa. Agora, vamos deixar claro também, né?
Em relação ao MST, foi a primeira vez que eu vi, nesses 100 dias, a oposição realmente se unir e lutar para colocar em pauta a questão das invasões do MST. Primeira vez que eu vi isso nos últimos 30 anos, né? Tanto é que o Ricardo Salles propôs a CPI do MST pro Legislativo fiscalizar e investigar como é que se dão essas questões de invasão de terra. Não, né? ok. Houve a prisão, houve a prisão. A gente está de acordo, mas o ponto aqui é o seguinte, Felipe. A gente está vendo uma forma, uma atuação inadmissível, que é aquela quebradeira que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro. Ilegal, inadmissível, criminosa. A gente está vendo uma persecução penal ferrenha e extraordinária. Fora do ordinário. Até atropelando, pela gravidade que eles olham esse passado, até atropelando a lei para que isso não se repita. E de outro lado, a gente está vendo a oposição pedindo, pelo amor de Deus, para o Ministério Público e o Judiciário fazerem o mesmo. É isso que a gente está vendo. Mas estão fazendo, Pavinato. Eu não acho que foi diferente, não. O Stedley foi preso aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Foi preso em São Paulo. E o autor intelectual da chama para a justiça social através das invasões? Esta figura canhestra que inventaram, que a PGR inventou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E esse que é o problema do Brasil, né? Eu concordo com você quando você fala que a insegurança jurídica é um problema, assim, é um pilar da democracia, a segurança jurídica, né? E da forma que está vivenciando decisões diferentes. O caso, por exemplo, do 8 de janeiro foi um absurdo. A lei é clara ao indicar a obrigatoriedade de você fazer a audiência de custódia, né? E 24 horas da prisão, né? Os manifestantes demoraram 48 horas, 32 horas para fazer a audiência de custódia. Aí agora vem a Haddad, professor Marcelo. Não, nós vamos fazer... É cumprir a lei, né? É taxar as coisas da Shopee. Tá, mas quem quer cumprir a lei para quem está preso? Então não vem com essa desculpa. Isso aqui é um Estado fascista. Se você cobre a palavra fascismo da doutrina do fascismo e coloca petismo, você vai ver o que está acontecendo.